nós aqui estreando a terceira temporada do SabaCast, um podcast sobre os bastidores da cultura urbana. Eu sou a Ju Doroteia, sou rapper, sou produtora também e tô aqui junto com o meu mano, Feli Black. Chega mais. Fala galera, eu sou o Feli Black, produtor musical, videomaker. Nós estamos aqui agora na terceira temporada. Na casa nova. Isso aí, tudo diferente. Mas os mesmos apresentadores. Isso. Hoje nós estamos com Rafael Garcês. Bem-vindo, Garcês. Seja bem-vindo. Fala um Bom, pouquinho dele aí pra gente, Feli vamos Black. falar aqui do Garcês. Olha, Rafael Garcês é um músico profissional desde os 15 anos, multi-instrumentista, formado em licenciatura em música. Sem dúvida, ó, um mestre responsável pelo desenvolvimento aí de muitos artistas, né? Inclusive aqui na nossa região. Aham, máximo Isso aí. respeito. Produtor musical desde 2005 com o Beat Bass High Tech, ao lado do Pablo Duca. O Rafael Garcês, ele também é vocalista, né? E sete cordas no Juremeiros, Isso aí. do grupo Juremeiros. É, a roda de samba queridinha da nossa região, né? Que é a Samba da Jurema, você também é organizador dela. Bom, seja bem-vindo, Tamo junto aí, tamo aí. trazendo uma baita experiência para o nosso papo aí hoje. É isso aí. Ô, Garcês, você, tipo, além do seu corre como artista, que o Felipe Black falou ali um pouco e tal, você também tem muito esse lado professor, né? Educação, já passou, acho que, pela maioria das escolas aqui da região, de Volta Redonda, só de outras cidades também, né? Aham, Passou dando aula, tem uma galera que aprendeu contigo. Você consegue ter noção, assim, de quantos artistas surgiram a partir de você, assim, de ter aula contigo, de instrumento e tal? Olha, de artistas não sei, mas músicos se tornaram músicos, se tornaram instrumentistas, eu acho que, sei lá, uns 200, 300, não sei. Caramba, Muita gente. muita gente. Muita gente Uma galera, que né? aprendeu a tocar violão, contrabaixo e outros instrumentos aí. Muita gente, porque eu comecei a dar aula em 2014, né? Eu comecei a dar aula, que eu decidi fazer assim, eu vou parar de trabalhar com outros trabalhos que não são da música e vou me dedicar só à música. E foi a partir disso, 2014, que eu passei a ser professor, né? Pode crer. Bacana, bacana. E, pô, dá um orgulho isso, né? Dá um Dá. orgulho. Você sente que você tá impactando, assim, a cultura do lugar, né? No Sim, geral. sim. Legal. E, assim, em relação aos seus gêneros musicais, assim, tipo, a gente sabe que você tem um grupo hoje de samba, O mas Beat Bass também, que, pô, o dub, Beat Bass, várias ele paradas. mescla várias coisas ali, né? Uhum. Mas assim, como é que é isso? Você teve um gênero que foi os seus gêneros onde você começou? Você tem o seu preferido? Ou você tá, tipo, dentro de muita coisa hoje, bem eclético? Sim. Então, pra mim, eu tenho que voltar lá na infância, né? Porque assim, eu venho de uma família que todos são músicos, né? Então, eu cresci desde cedo vendo meu avô com os amigos dele tocando chorinho, né? Lá no quintal de casa, né? Chorinho e serestas, né? Isso era sempre normal na minha casa. Né? Hoje em dia, nem tanto, porque os velhos vão indo embora, né? Daqui da terra, né? Mas a gente ainda mantém essa raiz na minha casa, né? De ter essas serestas, de ter o chorinho, o samba. Então eu cresci assim, tem vários aspectos da família, né? Primeiro, com meu avô, né? Eu aprendi a tocar violão com ele, aprendi a tocar os sete cordas com ele e tudo. E aí tinha o meu tio, Paulo César, que ele toca contrabaixo, e ele era o roqueiro da família, né? Então a gente cresceu ouvindo Titãs, Ramones, conheci isso tudo em casa, né? O punk rock. O meu primo Dudu, que ele é DJ hoje, ele já foi MC daqui de Volta Redonda, ele fez parte inclusive do primeiro CD da Studio Black, que há muitos anos atrás, década de 90, né, ele tinha uma dupla chamada Dudu e Formiga, que eles eram MCs de funk. Então eu cresci vendo meu primo também, o Dudu, com os discos de vinil, né, tocando funk nas festas lá de casa. Então eram dois ambientes, no quintal de trás, na parte de trás, era o chorinho, a seresta, né, e na frente eram os jovens da família ouvindo funk. Então, ao mesmo tempo, tá, entendeu? E as festas lá em casa começavam sexta-feira e paravam só domingo à noite, né, e era desse jeito. E aí eu tinha meu tio Adilson também lá na roça,
que lá em Amparo, distrito de Barra Mansa, que tocava forró, ele tocava, ao invés de tocar o triângulo, ele tocava com duas colheres. Ó. O triângulo dele eram 2 colheres, ele tocava assim, né? O meu tio Jesus também, que eu via muito bolero, e ele era uma espécie de DJ lá de Amparo, que na casa dele tinha 2 megafones de igreja, assim, no alto, que dia de domingo ele ficava tocando bolero, Nelson Gonçalves, Carlos Gardel, e então assim, eu vim crescendo ouvindo isso tudo, né? E aí, a minha adolescência, eu já era bastante roqueiro, né? Bastante roqueiro mesmo. Tive bandas de hardcore, fui baterista de hardcore durante muitos anos. Tu teve uma fase roqueiro, então. Eu sou Tu é roqueiro. roqueiro? Eu sou um grande Tamo junto roqueiro. então, hein? Tamo junto. O rock pra mim é a minha música, né? E o rap também veio tudo por conta do skate, né? Que eu comecei a andar de skate muito cedo. Então a galera do skate sempre ouvia o rock ou o rap. Então cresci junto com essa galera. Não é à toa que quando eu comecei a fazer rap, né, a querer produzir, tocar com os artistas de rap, em 2002, por aí, né, comecei a tocar com o Cássio, que é o Kalel, o Lelin. Então, a galera do rock achava assim, pô, esse cara é do rap. Né? E a galera do rap falava assim, pô, esse cara é do rock. Não vai não, né? E ao mesmo tempo, eu sempre toquei samba, né? Sempre toquei samba por conta do meu avô e tudo. Então, assim, se você, por exemplo, for na minha casa e ver a minha prateleira de discos de vinil, tem de tudo. Tudo que você pode imaginar. Que é o que eu ouço, naturalmente. Pô, então todos esses mais ou menos tá na sua zona de conforto. Não Sim, tem um preferido, não, assim. não tem. Ao mesmo tempo eu tô ouvindo um disco do Coltrane, aí de repente eu pego um do Ratos de Porão, aí de repente eu vou Bacana, ouvir bacana. um Debussy, entendeu? Um Villa-Lobos que eu amo, sabe? Bem eclético. Adoro. Irado, irado. Tipo, a música pra você sempre foi. Bom, do que você falou aí, né? Tava cercado de música desde pequeno, né? Tua Sim. vivência é essa na tua família. Mas teve algum momento assim, foi natural pra você enxergar isso como profissão ou teve essa fase, sabe? É um hobby, aí até tu entender que dá pra viver disso, dá pra se aprofundar e enfim. Então, eu venho de uma família que todo mundo foi operário da CSN, né? Então, assim, a questão era o seguinte, já era muito difícil a gente estudar até chegar ao segundo grau, né? Eu venho de uma família que, por exemplo, a minha avó, por parte de pai, ela era analfabeta. E ela fez de tudo para meu pai ter o estudo, né? Então, meu pai veio para cá, para Volta Redonda, para estudar e tudo. Se formou na escola técnica e virou um funcionário da CSN e tal, beleza. E aí, eu cresci com isso, né? Eu tendo que estudar, me formar no ensino médio vai trabalhar. Só que eu comecei a tocar, né, com banda com 11 anos de idade, eu já tinha banda. A primeira banda que eu toquei chamava Grupo Sedução. Grupo Sedução. Era um grupo de pagode de um primo meu, lá em Amparo. Cara, é muito nome de grupo de pagode. E era a época do Só Pra Contrariar, essas bandas da década de 90, né? Então, assim, eu tô falando de que ano? Eu nasci em 85, quando eu tinha 11, quantos anos eu tinha aí? Que ano que era? 96. 96, isso aí. Então, eu ganhei meu primeiro violão com 8 anos de idade e eu fui tocar, aprendi a tocar algumas notinhas e eu tocava com o violão desplugado, eu era tipo o mascote do grupo, meu primo tava ali de tocava lá, qualquer não tocava nada, ficava só ali achando que tava tocando alguma coisa, sabe? E aí eu tocava com eles, né, com 11 anos de idade. Aí logo depois eu comecei a compor os primeiros funks, né, e gravava as fitas, né, os programas de funk que tinha na época, a Imprensa FM, que tinha o programa da Furacão 2000, Estúdio Black, né, e eu gravava essas fitas e eu começava a querer cantar e pensar como que eu poderia gravar aquilo. E foi aí, nessa fase, 12 anos pra frente, que eu comecei a virar um produtor musical, porque eu comecei a pegar minhas próprias fitas, lá em casa passou a ter o duplo deck, né, duas fitas ali, então eu gravava numa fita, um violão, aí passava para outra, fazia o overdub e passei a produzir ali daquela forma, né. E beleza. Quando eu passei a ter 14 para 15 anos, eu ganhei meu primeiro contrabaixo, que foi aí que eu comecei a ter banda mesmo. E aí eu falei, pô, agora a música é para mim a profissão, né? E aí eu fui trabalhando de diversas coisas, até que meu último emprego foi como recepcionista de hotel. E eu conheci muitos artistas, então isso foi bom para mim, se vendo os artistas e tal, no hotel que eu trabalhava. Era aqui? Era aqui no bairro Aterrado, inclusive.
E com o dinheiro do hotel eu comecei a comprar os equipamentos para montar o estúdio, que eu vinha montar com o Pablo, né, o Quarto da Vopenga, que a gente já tinha desde 2005. Nessa época que começou o QVP? O QVP começou em 2005. Caraca! Não 2005. sabia que era... A gente começou com um aparelho Aiva 3 em 1, um computador Pentium 233 travando, né? Eu sou bem raiz, um né? microfone de computador daqueles fininhos. E a gente aprendeu assim, vendo os amigos, né? O tio Ike, que era uma referência pra gente. De Castilho. Sim, E aprendia o Fruit Loops ali indo na casa do Lelim, que ele tinha um estúdio, que era o Lab na Base, né? Lá na Vila Brasília, onde ele morava. Eu passei a ficar indo lá. Aí eu fui tocar com uma banda em Angra. E aí, com essa banda em Angra, eu comecei a ir para estúdio e comecei a aprender dentro do estúdio como que funcionava, né? Aqui também tinha o M Studio, que era o estúdio do Diogo e do Tuta, que hoje fica na Barra. Ele nem se chamava M Studio, chamava Toca. Então eu fui lá para gravar e sempre quando tinha gravação, tava eu e o Pablo lá, assim, olhando e perguntando como é que fazia aquilo, e a gente foi aprendendo, né? E aí, meu último trabalho sendo recepcionista, foi aí que eu peguei uma grana e comecei a comprar tudo, né? E aí investi, e aí eu falei, cara, daqui em diante eu não trabalho mais com outra coisa a não ser música. E aí eu fui me encorajando, fui virar professor de violão, de forma totalmente autodidata, né? Porque eu tenho essa característica de ser autodidata, porque eu aprendi a ler sozinho. Eu com 3 anos de idade eu já sabia ler, né? E escrever. Aprendi em casa. Tu fez a licenciatura, mas na verdade tu já tinha toda uma bagagem, toda uma parada, né? Pô, Tipo, Ju, você vou te dizer que não. Sabe por quê? Eu sabia tudo de forma autodidata. Né? Eu já tocava contrabaixo acústico na Fundação CSN, que eu estudei lá, com o Ciron, fiz parte da Big Band, aprendi a ler partituras ali, fiz cursos e tal. Só que aí na faculdade eu vi que eu não sabia nada de música, entendeu? E eu nunca imaginei que eu seria uma pessoa a fazer faculdade, porque eu fui o primeiro da minha família a fazer. Ninguém nunca tinha feito, nem se passava na mente, né? De onde veio assim essa... Cara, foi a partir do Vitinho, que toca comigo no Juremeiros, que o Vitinho aprendeu a tocar violão comigo, né? Ele gostava de me ver tocar violão, e até que ele cismou de querer entrar na faculdade, ele falou, pô, vamos entrar. Falei, cara, eu não tenho capacidade para isso. Ele, não, cara, não tem prova. Na OBM agora não tem mais a prova de habilidade específica. Você entra fazendo uma redação e você tem que se virar lá dentro. Né? Então eu fui me virar dentro da faculdade, aí virei representante da turma, virei representante do colegiado, até porque eu era um dos mais velhos da turma, né? A molecada lá tinha 16, 17 anos, assim, 17 anos pra cima. Acho que é 17, 17, né? O mais novo acho que tinha 17. E eu era um cara que já trabalhava com música, né? Trabalhava dando aulas e tudo, só que eu não era formado, então eu fui aprender lá. Então eu fui conhecer de harmonia, análise musical, mais sobre música clássica. E assim, nas aulas de análise, por exemplo, que era você analisar uma peça, eu comecei a identificar falando, pô, aquilo ali é a harmonia mesma do samba, eu sei isso tudo aí, entendeu? Aí eu passei a tirar só 10. E tinha outros caras muito prodígios na faculdade comigo, por exemplo, o Matheus Maciel, que é um excelente violonista, ele fez faculdade comigo. E ele sabia tudo de harmonia, o que eu não sabia, entendeu? Eu fui aprendendo e desenvolvendo. Pode crer. Então aí foi por conta da faculdade que eu falei, eu preciso fazer algo sem ser somente ficar tocando num palco, porque eu não queria que a música fosse somente isso, o entretenimento, né? Então pra mim a música ela tem diversas áreas que você pode trabalhar. Eu já fiz trilha para teatro, trilha para cinema. Que maneiro. Sou técnico de som, né? Já trabalhei anos como técnico de som do Amplexus e de outros artistas. Tem uma parada que você falou pra gente também sobre musicoterapia. Eu trabalho com musicoterapia para os idosos, né? Trabalho no asilo desde 2017. Não sou musicoterapeuta formado, mas eu trabalho com a área, né? Seja com os idosos ou com crianças com TEA, né? Com espectro autista. Né? E também dentro das escolas mesmo do município de Barra Mansa, onde eu trabalho, com jovens e adultos com pessoas com deficiência, né? Que algum portador, são portadores de alguma deficiência. E como que é esse trampo, assim, da musicoterapia? Tu consegue perceber o impacto da música? Sim, primeiro com os idosos, é o exemplo mais fácil de dizer. A maioria dos idosos que estão no asilo, eles têm Alzheimer. E a única memória que o Alzheimer não destrói é a memória musical.
A pessoa pode não lembrar de nada da família, não pode, mas se você toca uma música, ele vai cantar. Olha Entendeu? só. Que isso, não sabia dessa parada. E se que ele às vezes não doideira. cantar, ele tá se mexendo na cadeira, é a forma de assim, expressão que ele pode ter. Desperta sabe? alguma coisa. Desperta. E desperta as memórias do passado, entendeu? Caramba. E aí vem, assim, a minha história toda, desde a infância, porque eu sempre toquei seresta, sempre toquei chorinho, sempre toquei sambas antigos. Então é isso que eu uso dentro do asilo. Você já conhece as músicas que eles ouviram. E aí as enfermeiras ficam assim, nossa, mas você conhece essas músicas antigas? Eu falei, pô, mas é o que eles gostam, é o tempo deles, é isso que faz remeter a um passado que eles talvez não lembrem de uma forma que não seja através da música, né? Que irado, Eu nossa, é achei muito isso poderoso, muito legal. né? E tipo, você falou dos idosos, mas e criança, tipo, como que você percebe para crianças autistas e tal? Tem algum impacto também que você percebe da música? Tem, por exemplo, são níveis de autismo, né? Aham. Nenhuma criança portadora de autismo é igual a outra. Então é um trabalho de gradativo, né? Então você vai percebendo o que a criança como ela responde a determinadas ações que você pratica com ela, né? Então tem crianças que têm mais sensibilidade ao ritmo, outros à melodia, né? Outros ao silêncio, né? Que o silêncio também é música, né? Eu costumo dizer isso e é verdade, né? Então você tem que saber que nem toda criança portadora de autismo ela não gosta de barulho. Tem crianças portadoras de autismo que adoram barulho, entendeu? Então isso aí para mim está sendo um aprendizado a cada vez mais, né? E aí o que eu tenho feito? Eu tenho buscado fazer cursos aí, né? Online para isso e tenho usado também a questão, né, da minha capacidade de trabalhar com instrumentos eletrônicos, né? Eu já levei MPC para trabalhar com crianças autistas, né? Eles descobrirem ali, né, o que tem em cada fragmento de cada pad, né, como produzir uma música, estimular a criatividade, isso aí tem sido massa, sabe? E eu tenho registro disso tudo gravado, tudo que eu faço eu gravo. Você leva uma galera pra filmar? Não, e eu tal? mesmo pego o celular e gravo. Ah, pode crer. Legal. Pô, vai. E é muito maneiro que, pelo tudo que você falou, deu pra perceber que a música ela tá intrínseca na sua vida desde sempre, tudo. Não teve muito momento de despertar ou de decidir, tava ali. Sim. Tava ali do jeito que era hobby e virou profissão. Virou profissão. E de profissão virou estudo. É. E de estudo tá em todas as outras profissões que você tá acontecendo. E você achou um jeito de trazer tudo isso que tava com você e passar pra frente, né? Exatamente. De ajudar, isso é bem bacana. Exatamente. Eu vejo a gente que é músico como um veículo de transmissão. Né? Você não vai guardar isso para você. É injusto você absorver o conhecimento e guardar para você. Eu lembro que uma vez teve uma oficina no SESI de Barra Mansa, que foi a primeira oficina que eu vi aqui a nível grande de estrutura para ensinar a galera a produção musical. E aí eu vi uma molecada muito grande, assim, eu falei, caramba, cara, eu já trabalho com produção há muito tempo, eu não conheço essa molecada que começou a trabalhar com Fruit Loops e tudo. E aí eu fiquei ali e falei, caramba, cara, que legal, molecada aqui, eu não sei se a Ju não tava, né? Não sei se você tava também. Foi o Vinícius Terra e o Gore que organizaram isso. Ah, tô ligado, né? esse trampo que eles fazem, né? E aí, Ensinar a lá produção. nesse dia, eu tava com o meu computador, tava com o meu HD cheio de uns drum kits da vida inteira. Eu passei pra molecada toda, passei pro Josa, passei sabe, falei, pô, cara, eu não preciso ficar guardando essas peças de bateria que eu tenho aqui, sabe? Porque Legal. sempre foi difícil de ter isso, mas assim, os poucos amigos que eu tinha que produziam, que eram pouquíssimos aqui em Volta Redonda, né, quando eu comecei, sempre deram lá um CDzinho, tá aqui no Drum Kit, o Wiki sempre fez isso, sabe? Pô, eu tenho visto a galera do funk, eu tenho convivido mais agora, assim, tem vários beatmakers e tal, eles são assim também, tipo, não tem esse protecionismo, não, esse aqui é o meu, a gente sai distribuindo, né, toma aí, e vai passando de um pro outro, e doideira, né, tem gente que é mais, não sei, mas aí eu tenho que ter um direito ali também, sei lá. Eu lembro quando a internet começou a ficar mais popular, que tinha uns amigos que baixavam clipes, né, da internet e tal, assim, e eles não queriam passar pra gente. Não, isso aqui é meu, eu passei a noite inteira baixando, pô, sabe?
Tinha isso, né? Tinha isso. Cara, hoje em dia tu faz música muito fácil, assim, né? No computador. Tem No celular. aplicativo, cara. Tem Aplicativo com todo tipo cara, de já vi gente timbre. gravando Aham. a voz e aí o aplicativo já Já. jogou autotune É. e aí dentro do aplicativo já montou a batida. Sim, pô. O Steve Lacy, que é o guitarrista do The Internet, ele gravou o disco dele solo todo no iPhone. Caramba. Sério? Inteiro. Que isso, Inteiro. gente? Caraca, e você, tipo assim, o que tu acha disso? Você e o Duca tem um estúdio, assim, né? Vocês, quando olham, assim, essas paradas, o que vocês pensam, assim? Cara, eu vejo assim de uma forma que é a seguinte. Faz Eu parte aprendi também, a né? tirar leite de pedra, né? Porque assim, o que eu tinha de equipamento Uhum. era pouquíssimo. E tem muita gente que tem tanta coisa e não sabe fazer nada, entendeu? Verdade. Aí um moleque hoje que pega um celularzinho, ele intuitivamente ele vai aprendendo ali, sabe? Isso aí pra mim é genial, sabe? É genial. É a Legal, mesma legal. coisa que eu aprendi com a fita cassete. Porque acontece até uma democratização, né, da parada. Exato. Porque fica mais acessível e você pensa, caraca, eu investi tanto tempo. Mas de um outro lado, pô, é muito mais gente fazendo. Tipo, Sim, não precisa pô. ficar restrito só a você, né? Claro. Todo Poxa, mundo cara, faz. assim, eu sou, vamos dizer, da segunda geração do hip hop de Volta Redonda, né? Uhum. Eu comecei a andar com a galera em 2001 pra frente, né? Tinha Central Hip Hop e tinha pouquíssimos eventos de rap aqui. E o que eu conhecia de rap assim, era o Núcleo Sucata Sound, o Ick, Lelinho, Cássio, o Dalton, o Elemento Negro. O Ramiro tava começando ali na época também, assim, colar com a galera. Tinha o Ekfa também surgindo. Nossa, foi muito importante a Né? EFA aqui pra cidade. E aí eu ver isso tudo aí, depois na minha geração a gente criou o Duelo dos Centavos, uma galera criou o Duelo dos Centavos, né? O Cássio, o Corvo, o antigo BK, que era um DJ, muita gente, o Grilo, muita gente participou da formação do Duelo dos Centavos, que foi, digamos aí, a primeira batalha de MCs de Volta Redonda que Era onde? gerou, é lá no ECFA. Ah, era lá no EFA. Que ela gerou diversos MCs, né? O El Ninho surgiu lá dessa. no Duelo dos Centavos. Legal, Muita legal. gente, né? Então a partir daí começou a culminar essa cena do rap mais expressiva, até chegar na roda de rima, que é a terceira geração do rap, aqui de Volta Redonda, que aí a gente via a praça embaixo da biblioteca com milhares de pessoas, Yes. entendeu? E a gente vê essa molecada de tudo quanto é canto hoje, fazendo produções em casa, pô, isso aí é uma vitória, sabe? Sim, é muito doido, né? E a gente não pode ficar sentado no trono achando que eu sou rei, só porque eu tô antes. Não, cara, a gente tem que estar junto. Tem que estar junto com Sim. essa molecada. E isso é papo reto mesmo, porque esse lance das gerações, assim, né? Às vezes tem um distanciamento, né? Quem chegou antes, uma resistência com quem chegou depois, ou quem chegou depois que não consegue respeitar o caminho que já foi aberto, né? Que se hoje é mais fácil, se hoje tu consegue encher a praça, é porque teve gente que antes já levou, Uhum. sabe, boicote, enfim, Sim. várias paradas antes da polícia, enfim, E etc. é muito Isso importante trazer a galera nova, que daqui a um tempo é eles que vão estar no comando de Aham. tudo, né? Sim. Se você não renova, as coisas vão diminuindo. Isso, por exemplo, aconteceu com o rock, né? De Volta Sim, Redonda. claro, pô. Porque passou uma época onde o rock de Volta Redonda, o rock da região no geral, assim, Aham. só ia a galera, tava só a galera mais velha. Sim. Não tinha gente nova, não tinham novas pessoas. Hoje eu tô achando frequentando. estranho, porque tem uma molecada nova que eu nunca vi na vida. Pô, Eu fico vendo as fotos amém, né? dos shows de rock, eu fico, caraca, essa molecada eu não vi, entendeu? porque os últimos 5 anos não teve quase nada, Não né? teve, não Tá teve. voltando até agora. E eu enxerguei isso, pô, é um exemplo, né? Tipo, é um exemplo. Olha só o que aconteceu com o rock, né? Não pode deixar isso acontecer com o rap. Tem que estar trazendo a galera mais jovem, porque são eles que vão estar fazendo as coisas acontecerem daqui a Sim, pouco. mas aí uma coisa, por exemplo, eu sou professor de História da Música em uma das escolas que eu trabalho, Histórias da Música e Apreciação Musical. Eu faço por onde essa molecada conhecer a história. Porque o que a molecada conhece de rap hoje em dia, em sua maioria, é só o que toca hoje. É o Oruan, é o Orochi. É só o que tem É na só internet isso. também, né? É só Tipo, isso. Se eu apresento, sei lá, o Marcelo D2 pra eles não gostam.
Pô, isso aí, sabe? Um Racionais. O Racionais eles gostam. Não, isso Eles é gostam. verdade. Tipo, eu tenho o quê? Uns 2, 3 anos atrás. Eu fiz um trampo nas escolas municipais aqui de Volta Redonda, Eu junto com o lembro. El Ninho. Aham. O projeto Escola Tem Cultura. Foi muito Sim. maneiro. E aí a gente passava nas escolas e ia artistas no horário do recreio, né? Artistas da cidade. E aí tinha o rap, tinha dança, tinha várias fitas. Só que quando a gente falava de rap, aí o Thiago também na aula, né, que ele dava, as referências, tipo, a galera nem sabia que tinha roda aqui, alguns nem É. sabiam, sabe? Que tinha uma cena de rap em Volta Redonda e nas Sim. cidades do entorno. O que eles têm de referência de hip hop era o que eles viam na internet, a batalha que eles assistiam na internet. Nunca nem foi na batalha, mas fica rimando no recreio, sabe? O hip hop chegou neles, Sim. mas eles não sabiam que existia uma cena aqui. E aí eu fico pensando assim, o que tem de originalidade nessa molecada hoje em dia? Porque eles querem reproduzir, a molecada que tá fazendo rap, eles querem reproduzir o que o Pose faz, o Oruan faz, o Orochi faz, né? Eles não querem fazer algo com outra cara, com uma própria linguagem, né? A galera do Rio, por exemplo, assim, quando vi os MCs daqui de Volta Redonda, a galera que começou o rap aqui, eles falaram, pô, cara, o rap de Volta Redonda é diferente, né? Tem um sotaque. E uma das pessoas de hoje em dia que tem essa mesma linguagem do rap que começou aqui é o Ramiro. O Ramiro, o jeito de rimar do Ramiro, o jeito da escrita do Ramiro é a mesma síntese de quando começou ali, o Ike, o Lelim, entendeu? No núcleo. É uma mesma escola. E eu vejo que a molecada precisa conhecer essa história, principalmente daqui da região. Pior que tem essa sonoridade, como fala? Que é semelhante, assim, não é semelhante, tipo, você percebe a referência, você percebe que tem o estilo daquele lugar ali de fazer, tipo, Sim. o Sedex, o Ramiro, Sim. o Pirra, tipo, quando você ouve, tem uma proximidade, mesma coisa, você identifica fácil o rap do Vale, né? Tem um jeito, uma coisa regional ali daquele rap de São Paulo, Rio de Janeiro. Maneiro, né? Isso, tipo, todo mundo fazendo, Sim. mas Legal. a assinatura regional ali, né? Da hora. Hoje, por exemplo, eu vejo um grande destaque do rap daqui de Volta Redonda, assim, não desmerecendo ninguém, mas pra mim o que me bateu foi o São Cria, que é o grupo do Clerinho e o Haki, que pra mim, quando eu ouvi aquilo, eu falei, caraca, realmente me bateu, né? Me bateu porque é o tipo de som que eu gosto, entendeu? É o tipo de rap que eu gosto, o Diogo, o DC também faz esse tipo de rap, né? Tem o Sedex, né? Tem essa galera aí, a galera do Calmob que deu uma renovada, né? Botou na história principalmente a estética do rap lo-fi, que não existia aqui em Volta Redonda. É verdade. Né? Eu cheguei a fazer uma matéria para o Gampazan, que é o site que eu sou colaborador lá de Salvador, né? Continuo no Gampazan. E cheguei a contar a história assim do Calmob, né? Porque a galera precisa se conhecer, cara. Se a gente não botar isso no mapa, isso não vai rolar, cara. Então, assim, o meu papel, assim, que eu vejo como músico, é sempre de estar botando nossa história no mapa. Entendeu? Aonde que eu for, todo mundo vai saber qual é. Pô, esse cara é de Volta Redonda, tem outras pessoas de lá também, através dele, que eu conheci através dele. Né? Papo reto, galera, o interior é muito brabo. Vocês só não conhecem ainda, mas o interior tem cada MC, cada artista, tipo, que às vezes só não tá nos holofotes, né? E a gente tá falando aqui só de rap, né? Mas tem muita coisa. Sim. Eu queria aproveitar essa deixa que você falou de usar a música pra contar a nossa história, cara. Fala do seu TCC. Massa. Eu lembro que eu te sigo no Instagram, eu vi quando você postou lá, cara. Eu queria que você falasse um pouco de como que foi que o seu TCC foi sobre músicas de terreiro, certo? Então o TCC, né, meu trabalho de TCC na faculdade, ele foi feito buscando isso, né? Eu fazendo esse mapeamento da música de um determinado tempo, né, para registrar isso e fazer disso um acervo musical voltado para as religiões de matriz africana no Brasil. E logo depois, né, agora há 2, 3 anos atrás, eu e o Vitor, né, o Vitinho, que toca comigo nos Juremeiros, ele me convidou para eu escrever com ele um artigo falando sobre o samba da Jurema em uma revista, né, em que falava sobre intolerância religiosa. Né?
Então nós escrevemos, contamos a história do samba da Jurema, falando sobre qual o papel desse samba na quebra de preconceitos e rupturas aqui de classes sociais na nossa região, de como que aglutinou pessoas de diversas classes, cores, religiões em um determinado tipo de música, que é o samba. Então esse artigo, ele foi para a revista e essa revista virou um livro chamado História Social da Intolerância Religiosa no Brasil, Desafios na Contemporaneidade, né, pela Cliné Editora. Então, assim, nós nos tornamos autores de um capítulo de um livro, né? Que irado. Legal. Mapeando essa história desse registro daqui musical, né, e social da região dentro de um livro, né? Então, foi isso que a gente fez com a música, né? A gente contou a nossa história do que a gente está fazendo com o samba, porque assim, se você vai ao samba da Jurema, você vai ver gente assim, você vai falar, pô, que irmão que é roqueiro, mas ele tá aqui, então o cara de camisa do Iron Maiden, tá lá curtindo o samba, né? Eu curto samba da Jurema. Não, muita gente, o Felipe, é claro. O Felipe Black era o cara com a camisa do Iron Maiden, gravou né? o primeiro vídeo da gente, né, tocando Verdade, o lá nosso, no sítio lá. no sítio né? da Dai. Pô, você falou tipo assim, que foi um trampo de registrar para se construir um acervo, mapear e tudo mais. Tem duas perguntas, eu já fiquei aqui. Primeiro, esse acervo, como, tipo assim, é possível acessar? Tá no SoundCloud. Tá no Se SoundCloud. chama Tambores da Memória. Irado. Nossa, legal. E a outra pergunta que eu ia fazer tu falou de registrar nesse sentido de ter a música como um fonograma e tal. Mas e os direitos disso? Como que vai, assim? Tem como resgatar? Porque às vezes tem composições ali que já é de pessoas que nem estão mais, foram músicas que foram passando pra frente, de geração em geração, Sim, né? por exemplo, tem algumas histórias acerca de músicas religiosas, vamos dizer assim, sobre o candomblé, que são músicas que elas são de domínio público, né? De determinado tantos anos que existem essas cantigas, a gente nem sabe de onde surgiu, né? Em Umbanda também tem compositores de pontos, que se chamam as músicas de Umbanda, né? Existem compositores. E existe também as músicas que são compostas pela espiritualidade que está ali presente, né? Ela canta aquilo, né? Então não é de autoria do médium que está ali, né? Então, assim, essas músicas religiosas, a maioria, não todas, né? Mas a maioria, elas são de domínio público, né? Eu acho que é próximo, talvez, né? O que acontece também com as cantigas, né, de capoeira. Tipo, Sim. você não sabe quem é o autor, muitas Exato. das vezes, né? Músicas de capoeiras, músicas indígenas, né? São as histórias faladas, né? São passadas de pessoa por pessoa. Isso. São passadas de geração em geração. E era passado só oralmente, né? Coisa de 500 anos aí. né? E vai se perdendo até a corruptela de algumas palavras ali, não se canta mais daquele jeito ali daqui a 10 anos, entendeu? Nossa. Muda, né? O sotaque, né? A forma de dizer. E é legal também porque você lidou com a música dentro da religiosidade, e dentro das religiões de matriz africana, a música ela tem um papel muito importante ali Principal. dentro, né? Um papel principal, né? E você também toca o samba, e o samba ele sempre teve uma ligação com as religiões de matriz africana no Brasil, né? Sim, sim. Talvez até as pessoas, muita gente escuta samba, mas não tá ligado a essas religiões. Mas essas pessoas sabem que tem uma ligação, porque os maiores sambistas do Brasil sempre colocam alguns termos, algumas influências muito explícitas dentro, né? Sim. Então então você tá tudo conectado nisso que você faz. Mas né? tem gente que vai ao samba assim e fala assim, não quero ir no samba ouvir macumba não. Eu falei, por que você ouve samba então? Pô, Entendeu? Pô, falando em samba, os juremeiros estão bombando, né? Saiu música recente aí. Então, tem uma novidade, música linda. né? A gente, eu gravei, mixei, né, os Juremeiros, e aí eu produzo rap, né, produzo samba, acabei de produzir, gravar, mixar e masterizar uma banda de rock chamada Cara de Porco, lá do Rio, vai sair o CD deles agora, mas aí voltando para os Juremeiros, a gente gravou, lançou esse single, né, com a música do Tonem, chamada Melhor Que Imaginar. Eu achei lindíssima a música, muito legal. Viu? E aí vai sair o EP agora em maio.
E esse EP ele vai sair em versão física, vai sair em fita cassete na Alemanha, por um selo chamado Que Batuque isso, cara, Tapes, que maneiro. que é um selo do João Xavi, que é um Aham. amigo meu que mora na Alemanha, graças ao BeatBass Hightech, né? Frisando isso. O João foi o primeiro cara que eu e o Pablo produzimos, né? Desde 2006. Aí em 2008, se eu não me engano, teve uma turnê que eles tiveram a oportunidade de ir para Alemanha, Inglaterra e França para tocar as músicas do EP que a gente produziu. Aham. Eu não fui porque eu não consegui grana a tempo, foi o Pablo e o João. E o João depois voltou, a gente fez um show no Circo Voador, aí gravamos mais um single e do nada ele resolveu ir embora para Alemanha. Então ele mora lá desde 2009. E aí ele montou esse selo chamado Batuque Tapes, que lança exclusivamente artistas brasileiros, né, com esse viés afro-brasileiro, com linguagem afro-brasileira. Então o Juremeiros vai sair lá, o EP, em versão fita cassete, na Alemanha, que é uma novidade, né? A gente fala, fita cassete as pessoas não ouvem mais hoje e tal. Só que lá na Europa isso voltou a bombar pra caramba, esse tipo de tecnologia, a textura de você ouvir o som, aquele timbre, né? Então, e lá também a fita ela é mais um cartão de visita para você ter. E a galera em Berlim, por exemplo, eles têm o costume de pagar a música do artista para ouvir na internet. Nossa. Entendeu? Eles têm essa cultura lá. O download lá não é gratuito. Todo Olha, download é pago. É outro Mas rolê, né? É uma educação da internet que a gente não tem aqui no Brasil, né? Pô, e você tem umas pontes, assim, né? Uma rede internacional, assim, né? Sim. Porque eu lembro, você falou do João Xavi, eu não lembro se foi através dele, mas quando eu lancei quando eu lancei o EP, depois eu fui lançando alguns singles, teve até uma produção do BeatBass. Você que fez a ponte pra tocar em Barcelona. Eu lembro Foi? numa rádio. Nem lembro. Eu lembro que foi você que sim, foi. o Caipirinha Appreciation Society. Tipo. Sim. É uma rádio, tem né, umas pontes aí. é uma rádio da Kika e do Mickey, que são um casal, né, eles são casados, e eles têm essa rádio, esse podcast, já era um podcast, muito antes de ser um podcast desse formato, era um programa de rádio que era um podcast que eles sempre tocavam artistas independentes brasileiros. E eles tocavam o João lá em 2006, né, e eles rodaram, foram morar em Barcelona, era uma rádio de Londres, aí inicialmente era uma rádio de Londres, e eles depois vieram para o Brasil, foram para Barcelona, agora não sei onde eles estão, entendeu? Porque eu não falo com eles. Então, tudo que é lançamento aqui de Volta Redonda, eu sempre tô mandando para eles tocarem lá. Legal, legal. E falando dos Juremeiros, tem quanto tempo já que existe o Juremeiros? Desde 2018, né? O Juremeiros surgiu porque a maioria de nós ali, eu, o Igor, Mestre André, Tolém, a gente já tocava samba e outros gêneros musicais há muitos anos atrás, né? E sempre quando a gente tocava samba, tocava a gente junto. Aí a gente montou um evento chamado a Fantástica Roda de Rap com Samba, né? Que tinha o El Ninho, tinha o Sedex, Lá no Memorial Zumbi. o Garcezinho, meu xará, o Gregório, né? O Deivin, que teve aqui, também fazia parte. Então a galera se reuniu para tocar o rap com o samba, né? Então a gente fez alguns eventos. E aí surgiu a necessidade de fazer um almoço beneficente no Amariô de Jurema, que é a minha casa de candomblé, que surgiu, da onde surgiu o Samba da Jurema, de eu cuidar da parte musical e o Davi Tedesco, meu irmão, cuidar da organização do evento. Então eu fui chamar a galera para fazer um samba para arrecadar fundos para pagar conta de luz, água, né, obras do barracão. E eu achei que iam, sei lá, 4 pessoas só, da galera ali da Fantástica Roda. Só que veio todo mundo. Então tinham 11 na seleção, tocando com uma caixa de som só, todo mundo ali. E a partir daí a coisa foi crescendo, a gente não imaginou que a gente iria se tornar um grupo, né? A gente não imaginou, a gente estava tocando de coração. Só que aí surgiu a necessidade da gente ter esse grupo, né, sólido, e a gente poder também ganhar dinheiro, né, fazer dele o nosso trabalho, além do Samba da Jurema, que é completamente beneficente, o evento. Que maneiro. E Rafa, tu veio falando aí sobre o samba, sobre os juremeiros, né, o samba da Jurema e tudo mais. Tem polêmica sobre isso, Feli Black? Tem alguma polêmica pra você perguntar pro Rafa? Tem polêmica, sempre tem polêmica, né? Vamos ver o que a gente gosta. Diz aí, mano. Cara, no samba, considerando assim, tudo que você conhece do samba e etc, e o que o samba tá vivendo hoje, tudo que você já enxergou assim, samba no Brasil,
Existe uma apropriação do samba no nosso país. O que tu tá achando dos japoneses do samba? E o japonês no samba? Bem, olha só, essa questão de apropriação do samba existe desde o período colonial, né? Por exemplo, a gente tinha o lundu, que era uma dança, né, trazida pelos negros, né, para cá para o Brasil. E esse lundu, ele foi apropriado pelos portugueses, né, e se tornou um lundu português. Então assim, não, vamos pegar o balanço deles aqui, a gente vai colocar uma melodiazinha e tal, para embranquecer a coisa, né? Isso já existe há 1000 anos aqui no Brasil. E essa questão do samba japonês é o seguinte, o samba tá em tudo quanto é lugar porque ele é popular, é a música do Brasil. Não existe, você vai, sei lá, qualquer país, Brasil, samba, né? E o samba japonês é uma coisa assim, engraçado, no mínimo engraçado, porque assim, os caras são inteligentes para entender o que a gente faz, só que falta, né, um pouquinho ali de swing, né? Falta um pouquinho de swing, né? É a interpretação deles, é igual o gringo, o americano para tocar a bossa nova, que é uma coisa tão minimalista que para eles também era tão difícil, né? Com outro sotaque, né? Mas o japonês tem a particularidade de ser engraçado, porque o frango ali vira o flango, né? Pô, e eles estão, tipo assim, tem uma cena, né, de samba lá no Japão. Acho que tem roda de samba direto, assim. E eu vejo que eles gostam mais gravando música. Eu vejo que eles gostam mais dos pagodes românticos, né? Uhum. Eles gostam mais dessa onda. Mas pegando assim mais localmente, assim, você que tá no circuito aí, tem um grupo de samba, você enxerga que a sociedade aqui no Brasil no geral, ela tenta, como o samba é muito popular, eles tentam tirar o samba assim da raiz dele, tentam levar para locais mais elitizados, você vê, tipo, tentam deixar a música mais elitizada, transformar as letras, você vê isso acontecendo. Cara, a gente sempre viu isso acontecendo. Por exemplo, eles querem pegar a galera que faz samba de raiz e levar pro gueto. E sabe, não, ali é o lugar deles. Eu acho que não. Eu acho que o lugar do samba, o lugar do preto é estar onde ele quiser. Né? E principalmente estar nesses lugares elitistas também. Entendeu? Também, que sempre foi negado pra gente estar ali participando de alguns lugares, né? Então eu acho isso importante a gente estar nesses lugares também, né? Porque se você for ao Rio, você vai ver pessoas de diversas cores, classes sociais, né? Juntas, né? Em determinados locais. Aqui no interior a gente tem essa visão, né? Tem muito branco no samba aqui. Não, sabe? Não é isso. É a participação dessas pessoas também estarem nesses lugares, mas nós, como os pretos, estarmos ali nos afirmando como os legítimos proprietários desse gênero musical. Pode crer. Né? Eu acho que é isso. Tipo, teve uma carnaval desse ano, por exemplo, eu lembro que levantou esse tema, assim, na internet, né, no Twitter e tal, a galera falando sobre como tava embranquecido a parada do samba, do sambódromo e tal. Eu sei que tem também um lance, assim, de vender a participação no desfile, né? Sim. E aí tem uma ala praticamente ali que é gringo. Sim. Gringo que comprou pra estar ali. Sim. Então tem meio que um limite, só que ao mesmo tempo precisa sustentar a parada, precisa ter dinheiro, precisa ter entrada, né, de algum lugar. Eu fui no desfile das campeãs, assisti, muito maneiro, muito maneiro. Eu nunca fui no Nossa, desfile é muito lindo, é muito... Tipo, foram 7 horas de evento, eram 6 escolas, né? E aí cada escola é 1 hora mais ou menos, então tem que ter disposição, assim, porque é cansativo. A gente viu o dia amanhecer com a minha sogra e com a minha cunhada, mas é muito... Eu já saí no Cacique lindo, de Ramos, cara, eu desfilei no Cacique, né, que é um bloco, né, que é diferente da escola de samba, mas é uma força, assim, absurda. Não tem como explicar. E aí, o que eu reparei, estando lá, assim, olhava para as arquibancadas, branco. Não tem acesso pra gente, eles negam o acesso, né? O preto tá ali pra varrer as latinhas no final do evento, né? Então a gente tem que parar de dar palco para essas coisas, né? Isso a gente não pode mais deixar isso perpetuar, né? Porque, ninguém vai tirar R$400 do bolso para poder assistir o Salgueiro, Escola do Coração, sei lá, entendeu?
É muito delicado, né, esse assunto. Eu fui a Salvador em 2017, eu participei do Furdunço, que é um evento pré-carnaval que tem lá, e eu fui no navio pirata do Baiana System. E lá eu percebi realmente o que é o carnaval. Para mim ali foi o meu entendimento de renovação do carnaval, porque até então os blocos em Salvador eles têm a corda. A corda é uma coisa de sectarização. Quem tá fora da corda, quem não tá com o abadá, é a galera que tá trocando soco. Entendeu? E é a tradição do Carnaval de Salvador, a galera trocar soco, né? Porque Salvador é a capital do boxe no Brasil. Então, Meu irmão foi lá e falou que apanhou pra caralho. ele apanhou. E aí, assim, alguns blocos têm essa corda. O Baiana System não tem, porque é uma questão deles, eles têm um lema que fala que é só amor. Eles é todo mundo junto, sem briga. Então, assim, eu fiquei emocionado. Até tatuei depois daqui, ó. Tem um baiano aqui no meu braço. Ah, pois é. Maneiro. Porque isso, pra mim, foi uma identidade muito grande de eu perceber que ali tinha preto, tinha branco, tinha pobre, tinha criança, tinha cadeirante, entendeu? Todo mundo junto, curtindo o carnaval. Aquilo me emocionou, entendeu? E aí eu passei a entender de novo o papel do carnaval nessa questão da socialização do povo, que pra mim não é essa questão da escola de samba. De elitizar. Dessa elitização. Legal, legal. Maneiro. E aí, o papo foi bom, só alegria até agora. Apenas sorriso. Eu quero saber do perrengue. Felipe Black. Vamos lá, o momento do Pega perrengue aí, do sim, artista. sim. A gente tem isso daqui, que esse lencinho você pode usar ele pra secar aí uma lágrima de alegria. Ou de tanto Ou de dar risada. tristeza. É, isso aí. Conta pra gente, tu separou uma história pra contar pra galera? Então diz aí. Tem uma história que foi o seguinte. Eu estava para fazer uma entrevista de emprego aqui em Volta Redonda e eu fiz a entrevista, só que eu ia ter que participar depois da semana inteira de uma avaliação durante a semana e eu resolvi cair na estrada complexo. Larguei o emprego para lá. E aí a gente foi para São Paulo, a gente foi fazer uma turnê com o Amplexus, na Veraneio, que era o carro que a gente tinha, né? Aqueles antigos camburões da polícia. Né? Grandão. A gente foi na Veraneio e com um outro carro que o Leandrinho tinha, que eu não me lembro qual era o carro. Era um carro grande, velho. Só que quando a gente ia, não ia só a galera do Amplex e eu. Aí as namoradas da galera e os irmãos, o Vitinho e o Monzo estavam sempre junto com a gente. E a gente foi fazer os shows em São Paulo. E aí a gente chegou em São Paulo e tal. E nessa época não existia GPS não, tá? Pelo menos que eu tenha conhecimento, acho que não tinha não. Nós fomos para São Paulo e chegamos lá no local para tocar e demorou para a gente poder tocar e tudo. E tinha uma moça que cuidava dos shows do Amplex, a galera tava pagando ela para desenrolar os shows lá. Show sem garantia de cachê, né? E sem garantia de alimentação. Mas é A um única perrengue garantia, a única garantia que ela tinha, ela falava assim, não, vocês vão ter exposição aqui tocando em São Paulo, de vocês tocando, e lugar para ficar. A gente foi tocar num lugar, primeiro lugar que nós fomos tocar no dia, nós tive 2 shows no mesmo dia. Tocamos num lugar, tinha um público de 10 pessoas no máximo, no local. Veio aí a exposição. Né? Aí a gente fez o show, né? Eu era o técnico de som da banda. Fizemos o show. Depois fomos tocar num outro lugar à noite. E aí a moça que estava arrumando os shows do Amplexus e tal, não aparecia, não respondia o telefone. Aí a gente chegou e conseguimos passar o som para começar o show depois um pouco mais tarde. A moça apareceu. Oi, tudo bem? Beleza? Oi, galera, e aí, como é que tá? E a gente doido para poder arrumar para eu deitar um pouco, né? Ela falou assim, tem uma coisa para falar para vocês, ó. Não consegui lugar para vocês ficarem. Que isso, Nossa. Paulo. E dá uma cara dura Vocês vão ficar na rua. e com o dinheirinho da produção no bolso, Meu entendeu? Deus. Ela recebia pra fazer isso, pra arrumar os né? shows pra galera. E a gente, caraca, aí a gente fez o show pro lugar vazio também, com outros artistas que iam tocar também, que possivelmente não ganharam nada pra tocar. E no final das contas, a gente não tava acreditando naquilo que ela tava dizendo. Ela arrumou um companheiro lá na noite, resolveu, galera, valeu aí, tá? Foi embora e a gente ficou na rua em São Paulo, sem lugar pra ir, sem lugar pra dormir. A gente teve que se virar, tirar dinheiro do bolso. Além de arrumar hospedagem
para a banda, a gente teve que arrumar hospedagem para todo mundo que foi junto Era com a um gente. bonde, Era né? muita gente. Era um bonde. E aí teve esse perrengue que foi feio. E aí no outro dia a gente foi tocar num lugar lindo, assim, que salvou o perrengue, que foi no Grajaú, dentro da favela. E lá tem uma lagoa linda chamada Lagoa Azul. Que assim, é um lugar distante do centro de São Paulo, mas você fala assim, isso aqui é o paraíso. E aí esse foi o grande perrengue, um dos grandes perrengues da vida. Aí, Cara, esse é o perrengue artista independente raiz, assim, tipo, eu acho que aquele lencinho ali é pra chorar mesmo. Pra secar aqui, ó. Nossa, Que isso isso, aí, né? cara. Quem nunca fez show pra 10 pessoas, né? Quem nunca? Quem nunca? Mas eu acho que nem é esse o problema, sabe? Tipo, é O problema claro, é é tu sair da tua frustrante, né? Você casa sair longe pra caramba. mas e chegar e confiar numa pessoa que vai, de alguma forma, abrir alguns caminhos, minimamente, né? Ter um lugar pra você dormir. E depois de ter E- tocado 2 vezes. Não, isso Viagem já- longa é. e tu não tem onde Isso dormir. já aconteceu várias vezes na minha vida, não foi só uma não. Nossa. Gente, E era que galera, não horas façam que isso. vocês acabaram esse segundo show? Ah, madruga, Nossa. Nossa, de não, é madruga. isso. ó. entendeu? Perrengue. Esse... É. Amigo, acho que estamos chegando ao final da nossa Nossa. entrevista. Gostei muito, Muito tá bom, sendo muito maneiro, bom. né? Falei no início Nossa. que era mestre e é isso, viu, gente? Ó, tem É água mestre aqui, mesmo, tá na máximo cerveja não, tá respeito. aqui. Se tiver cerveja ia durar mais. Eu ia te pedir pra assinar. Ai, tem pra Muita história, Raquel. muito conhecimento. Assina a nossa muito papo mesa. bacana. Deixa aí teu autógrafo. Já é. Com letra de pichador? Pera, eu vou filmar. Pera aí. Já é. Que eu tenho que filmar isso aí. Da maneira como você Eu vou preferir. botar aqui do lado do Gore aqui, ó. Depois Você vocês pode ver assistem que- esse videozinho lá no nosso Instagram, Pode ver que @sabacast. tem uma galera aqui, que foi a galera que participou. Ó, a galera da Sim, segunda temporada já tá aí, é isso Posso aí. manter o autógrafo? Pode, Obrigado. vai lá. Ó. Aê, a tag lançou. Caraca. É impressionante como quase todo mundo tem uma tag maneira, né? Que a gente chama pra cá. Pô, amigo, a gente tem que melhorar a nossa. Nossa. É isso aí, Nós. salve, salve, Garcês. Foi Muito isso, obrigada. cara. Muito obrigado pelo Curti. papo. E é isso então, né? Esse foi o nosso episódio com o Rafael Garcês. Pra galera que quiser conferir os outros episódios do SabaCast, é no canal do YouTube Dinastia Sabá TV, certo? Ou então pode procurar por SabaCast na sua plataforma de streaming preferida, se você quiser ouvir só o áudio. Siga também as nossas redes sociais, né? Que lá rola muito conteúdo diferente. A gente rola aqui umas fotos, os conteúdos aqui dos bastidores, o vídeo da assinatura. É isso aí, é o @SabaCast. Isso, e conheçam o trampo do Rafael Garcês. Fala teu arroba aí pra galera também. @Rafael com PH Garcês 85, que é o ano que eu vim nesse mundo. É isso aí. Mais um respeito. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela audiência. Comentem se tiverem gostado. E é nóis, terceira temporada do SabaCast. Que vamos. Valeu!